10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, minha nação azulina, fala, minha família do Tudo Nosso, Nada Deles, Clube do Remo. Beleza com vocês? Pois é, galera, já passou a ressaca da derrota de ontem, ainda não passou? Espero que sim, vamos pensar no futuro, né? Paraense, tem aí Copa do Brasil, tem Brasileiro, enfim. Hoje nós vamos gravar um vídeo, uma retrospectiva e uma comparação 2019 e 2020. Por que este vídeo? Eu vejo muita gente contestando ou metendo o dedo na cara das pessoas, da direção, muitos remistas aí até se contradizendo, se degladiando. Para que isso, meu pessoal? Para que isso, minha família? Não precisa. Estamos bem, estamos em outro patamar. E por isso tudo que eu falei, eu vou fazer aqui um comparativo entre 2019 e 2020, tá? Vocês vão ver na tela aí do smartphone de vocês, do tablet, do computador, seja de onde for, tá? Com a minha sonora e o comparativo de 2019 e 2020, tanto de Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e por fim Copa Verde, que foi que se findou agora ontem, né? Menos de 24 horas. Então, pessoal, nós vamos começar agora, tá? Com o Campeonato Paraense. Vou deixar aqui na tela para vocês o comparativo entre 2019 e 2020. Na primeira fase do Campeonato Paraense de 2019, o Remo disputou 10 jogos, teve 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 15 gols marcados e 6 sofridos, totalizando um saldo de 9 bolas. Foi para a semifinal com o Bragantino, onde ganhou o primeiro jogo de 1-0 e no segundo jogo 0-0, se classificando para a final do Campeonato Paraense, onde pegou o Independente Esporte Clube. O primeiro jogo, Independente ganhou de 1-0 em Tucuruí e o Clube do Remo na volta derrotou o Independente por 2-0, com gols de Yuri, Naves e Alexandro, hoje no Brusque. Já comparando com o Parazão 2020, o Remo fez 23 pontos, totalizando 10 partidas, onde acumulou 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ao fim, somou 8 gols pró. Infelizmente, perdeu para o rival. Primeiro jogo 2-1 de virada, aquela velha teimosia do Mazola. E o segundo jogo, a grande final, perdeu por 1-0. Então, pessoal, essa foi a primeira comparação, né? Parazão de 2019 com Parazão de 2020. Como nós podemos ver na estatística aí, o Clube do Remo se saiu melhor no Parazão de 2019, levantando a taça na final contra o Independente. Já em 2020 não foi tão feliz. Perdeu os 2 jogos da finais para o seu arquirrival, né? O vizinho do Almirante Barroso. Pois é, pessoal, essas aí foram as estatísticas, né? E o comparativo, tanto de 2019 como de 2020, do Parazão. Agora vamos às estatísticas da Copa do Brasil. Será que o Remo foi bem em 2019? Será que o Remo foi bem em 2020? Então vamos lá. Vamos começar pela Copa do Brasil 2019. Em 2019, o Remo foi eliminado na primeira fase. Isso mesmo, na primeira fase, no estádio Robertão, no Espírito Santo, para o Serra. Lembro muito bem desse jogo, expulsão do Robson. E o Remo, como sempre, né, fazendo as suas remissas, saiu na primeira fase. Então podemos ver que não foi muito bem. Já em 2020, na primeira fase, o Remo pegou o Frei Paulistano, onde ganhou o jogo de 2-1, com gols de Fredson e Hermel. Na segunda fase, pegou o Brusque, em jogo único, em Santa Catarina, perdeu para o Brusque de 5-1, isso mesmo, 5-1, uma sonora goleada. Pois é, pessoal, como a gente pode ver aí, comparação de 2019 com 2020, o Remo até se saiu um pouco melhor em 2020, já que em 2019 foi eliminado para o Serra, um time sem tradição e esquecido do futebol brasileiro, lá do Espírito Santo. Em 2020, pelo menos conseguiu, em jogo único, passar pelo Frei Paulistano. Já na segunda fase não teve tanta sorte, né? Para o time lá de Santa Catarina,
o dono da Havan. Então, galera, é isso aí. Comparando 2019 com 2020, pelo menos em 2020 o Remo conseguiu chegar à segunda fase. E agora vamos fazer um comparativo do Campeonato Brasileiro da Série C 2019 e 2020. Será que o Remo se saiu melhor em 2019 ou em 2020? Vamos lá, as estatísticas. Em 2019, o Remo disputou na primeira fase 18 partidas, fez 27 pontos, teve 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Fez 19 gols e levou 14, obtendo um saldo de 5 bolas. Ficou em quinto lugar, né? Quem não se lembra daquele jogo no Mangueirão, em 1-1, onde o Remo foi eliminado para o seu arquirrival e também no jogo acoplado lá em Rio Grande do Sul, onde o Juventude empatou com o Ipiranga, eliminando assim o clube do Remo. Já na temporada 2020, todo mundo vai se lembrar, né? Temporada do acesso do clube do Remo. O clube do Remo fez uma excelente campanha na sua chave, ficando em segundo lugar, onde em 18 jogos fez 31 pontos, somou 8 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, totalizando 20 gols pró e 10 contra, com saldo de 10 bolas. No quadrangular final, onde foi composto por Paysandu Esporte Clube, Ipiranga e Londrina, o Remo fez 6 jogos, obteve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fez 7 gols e levou 5, obtendo um saldo de 2 bolas. E passou a final, né? Com Vila Nova, teve aquela questão da Covid, enfim. Conseguiu o acesso e um vice-campeonato da Série C, ascendendo à Série B de 2021. Então, pessoal, o que vocês acham? Foi melhor 2019? Foi melhor 2020? O que mudou? O que não mudou? O que precisa mudar? Fica com vocês nos comentários. Agora vamos explanar e resumir o último campeonato que o Clube do Remo disputou, né? Copa Verde. Vamos lá, vamos começar por 2019. Em 2019, o Remo entrou nas oitavas de finais, perdeu o primeiro jogo para o grande Sobradinho por 1-0 e no jogo de volta no Mangueirão conseguiu fazer 3-0, passando assim a quarta de finais. Nas quartas de finais foi derrotado no Acre pelo Atlético por 2-1 e na volta no jogo meteu uma sonora goleada de 6-1, passando assim para a semifinal. Primeiro jogo na final contra o seu arquirrival, empatou em 0-0. E no jogo de volta perdeu de 3-1, sendo assim eliminado da Copa Verde 2019. Na Copa Verde 2020, o Remo começou também nas oitavas de finais, pegando o Gama, jogo único. Eliminou o Gama por 1-0 do Distrito Federal no Mangueirão. Nas quartas de finais, pegou o Independente de Tucuruí. Num bom jogo de futebol, apesar do campo encharcado, meteu 2-0. E no jogo de volta, perdeu por 3-1. Porém, conseguiu eliminar o Independente nos pênaltis, por 3-0. Já na semifinal, o Remo conseguiu eliminar o Manaus. No primeiro jogo, na Arena Amazônia, o Remo empatou em 1-1, onde fez um belo jogo e merecia até ter saído com a vitória. No jogo de volta, aplicou uma sonora goleada, 6-2, onde fez 3 gols em 10 minutos, só no primeiro tempo. E aí veio a final, né? Contra o Brasiliense, que já tinha eliminado Cuiabá e Vila Nova. Conseguiu a façanha de ser eliminado e ficado em segundo lugar. O Brasiliense ainda está disputando uma vaga na quarta divisão. E o Remo conseguiu a façanha de perder. Primeiro jogo em Brasília, no estádio de Copa do Mundo, perdeu de 2-1. No jogo de volta, aplicou o mesmo placar, 2-1. Infelizmente, nos pênaltis, o Remo foi derrotado por 5-4 e o Brasiliense sagrou-se campeão da Copa Verde, deixando o Remo mais uma vez na mão da competição. Então, pessoal, o que vocês acham dessa comparação 2019 e 2020? Bom, eu tenho minha opinião, né? Eu acredito que o Remo está evoluindo. Se nós formos parar para perceber, em 2019... o Remo conseguiu chegar só a uma final e conquistar, que foi do Campeonato Paraense. Coisa que o Remo conquista, ou melhor, disputa todos os anos e pode conquistar todos os anos. Já em 2020, o Clube do Remo chegou em 3 finais, Campeonato Paraense, Copa Verde e Brasileirão da Série C.
Pois é, pessoal. Esse aí foi nossa retrospectiva, né? O nosso resumo em 2019 e 2020, fazendo a comparação. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Deixem um like de vocês. Ativem o sininho para que toda hora as notificações cheguem em primeira mão para vocês, tudo bem? Da família Tudo Nosso Nada Deles. Eu tenho minha opinião. Eu acredito que o time vem evoluindo, né? A gente sabe que é trabalhoso, não é tão fácil, mas o time vem evoluindo. Chegou a 3 finais, não ganhou? Tudo bem, tem seus motivos, tem seus erros ainda, mas quem sabe agora em 2021 não pode evoluir até mais. Tudo bem? Não vou comentar mais para não influenciar os comentários de vocês. Mas embaixo deixa comentário que assim que puder a gente vai estar respondendo. Vamos estar aqui discutindo, trocando opiniões e aprendizado. Então, galera, não se esqueçam, compartilhem, curtam, se inscrevam, fiquem à vontade. Família Tudo Nosso Nada Deles. Beleza, galera? Esse foi nosso resumo, retrospectiva 2019 e 2020, Clube do Remo. Um abraço, galera. Fiquem com Deus.